Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema que vos trago hoje tem sido muito pedido e está relacionado com as finanças pessoais e a forma como faço ou como fazemos a gestão do orçamento familiar. Trago-vos então algumas dicas e algumas regras que eu aplico quase de forma estrita na gestão do nosso orçamento, que funcionam muito bem para mim e é sobre isso mesmo que eu vou falar hoje com vocês. E por isso espero que gostem. Quando eu penso em gestão pessoal, eu penso muito no sentido de gerir o dinheiro de uma forma que me permita desbloquear oportunidades ou tomar grandes decisões na vida, como seja mudar de país, comprar carro, comprar casa, fazer férias em determinados sítios, ou então, quem sabe, até permitir uma reforma antecipada. E essa seria uma coisa muito boa. Então, as finanças pessoais estão relacionadas com isso mesmo, que vos dizia, a gestão do orçamento familiar e a forma como organizamos as nossas receitas e as nossas despesas em função do que são os nossos padrões ou necessidades de consumo e as nossas obrigações. Tendo esta noção do que são os nossos ganhos e os nossos gastos de forma anual, mensal ou mesmo até semanal, acho que é uma ótima forma de fazer a monitorização não só dos padrões de consumo, dos gastos, às vezes daqueles que não valeriam tanto a pena ou que não foram muito inteligentes, e comparar tudo isto com o montante ou com a percentagem que está a ser poupada ao mesmo tempo. E é sobre isso mesmo que eu vou falar. Então, as 3 regras que eu gosto sempre de seguir no sentido de me permitir ter esta visualização geral do que são as minhas finanças são estas. A número 1 é, eu gosto de fazer um orçamento anual, gosto de fazer um orçamento anual, mas mensal, logo no início do ano. E o que é que eu quero dizer com isto? No início do ano, que é por norma quando temos os aumentos salariais ou as retificações salariais, acho que é uma ótima oportunidade de pensarmos em termos globais o que é que queremos alcançar durante o ano. E por norma gosto de pensar em objetivos a nível pessoal, profissional, de saúde e de dinheiro / investimentos / poupanças. E é nesse sentido que faço um orçamento para todos os meses em que tenho em consideração o que é que vão ser os custos fixos durante cada mês, e custos fixos falo aqui de casa, de seguros, de impostos, de contas como a internet, que é um valor fixo, custos variáveis, que por norma estão associados à água, luz, gás, alimentação e restauração, e o fun money, que é um conceito que eu gosto de usar e que me dá o meu plafond mensal de dinheiro que pode ser alocado a férias, a fins de semana, a espetáculos e a divertimento de forma geral, e por último a percentagem que é então alocada a tudo o que sejam poupanças ou investimentos. É sobre este tema das poupanças e investimentos que eu me vou focar no vídeo de hoje, contudo vou só muito rapidamente dizer quais são as outras 2 regras que eu sigo para além de fazer o orçamento mensal. Regra número 2 está relacionada com algo que eu sempre fiz toda a minha vida, que é, nem que seja poupar pouco, mas poupar sempre e de forma consistente. Acho que é muitíssimo importante termos um hábito saudável de poupar dinheiro e de criar fundos de emergência ou fundos que nos permitam desbloquear dinheiro a curto e a médio prazo para eventualidades, coisas que podem acontecer e que nós não estávamos à espera, e assim já não têm que já não têm que sair do rendimento daquele mês e permite-nos continuar e manter o estilo de vida de uma forma mais fluida, por assim dizer. E a última regra está relacionada com não acompanhar os gastos através do extrato bancário, mas sim fazendo sempre a comparação com aquele orçamento inicial que vos falei mensal, e uma vez que me permite ser mais responsável e manter-me mais ao corrente de todos os gastos e fazer esta gestão de forma mais efetiva. E é sobre esta parte das poupanças que vou falar no vídeo de hoje. A primeira coisa que têm que perceber quando falamos em poupanças é qual é a vossa tolerância de risco ou qual é o vosso apetite de risco. Se calhar já ouviram esta expressão. E isto é muito verdade e está relacionado com o quê? Uma conta a prazo, por norma, dá-vos um rendimento menor, porque a taxa de juros é bastante menor quando comparado com
com ações de algumas das grandes empresas. Contudo, acaba por ser um investimento mais seguro e mais estável a longo prazo. E é por isso que têm que perceber se ter uma conta a prazo é a melhor opção para vocês. Existem muitos tipos de contas a prazo e, como tal, têm que perceber quais são os valores e durante quanto tempo querem ter os vossos capitais bloqueados. Eu, por exemplo, gosto de ter uma conta a curto, médio prazo que me permita resgatar o dinheiro de uma forma relativamente rápida e faço desta conta o meu fundo de emergência para qualquer eventualidade. Vamos supor que acontece qualquer coisa no mês em que é preciso um certo montante extra, assim já não tem que sair do nosso ordenado, uma vez que temos aquele valor acumulado no fundo de emergência. É algo que eu gosto muito de fazer, sempre fiz desde que me lembro de ganhar o meu primeiro salário e acho que funciona muito bem. Os especialistas financeiros aconselham a ter entre 3 a 6 meses de ordenado num fundo de emergência que vocês possam resgatar de forma rápida. Claro que todas as situações são diferentes e, como tal, aconselho-vos a falarem com especialistas da área e especialistas financeiros que consigam vos dar um aconselhamento sobre a melhor forma de maximizar os vossos ganhos, dependendo do risco ou da tolerância de risco que vocês têm. Portanto, uma primeira opção é sempre a conta a prazo, que é o fundo mais estável, por assim dizer. A segunda opção é o investimento em títulos ou em ações que são considerados de risco maior. Por norma, um risco maior também se traduz num ganho maior e, como tal, tem que perceber, dentro ainda deste risco, existem muitos produtos, existem muitos tipos de ações e tem que perceber o qual é que é também mais adequado à vossa situação. Eu gosto de investir de duas formas. Uma é no SP500, que é um fundo que engloba as 500 maiores empresas a nível mundial e que, à partida, é um fundo de risco mais seguro, se é que isso faz sentido, uma vez que, como tem muitas empresas, umas crescem bastante, outras diminuem e assim acaba por haver um offset do que seja a perca, caso alguma deixa bastante. Conseguem ter um rendimento razoável ou um lucro razoável face a estes investimentos, contudo, claro que se investirem diretamente numa empresa em que acreditam, poderão ter um ganho muito maior. Quando penso em empresas das quais quero comprar ações ou que quero investir, penso sempre, gostaria de ser dona daquela empresa. E se a resposta for sim, então sei que é uma ação que é correta para mim, na minha situação. Há empresas que são, por norma, muito estáveis, como é o caso da Amazon. Claro que todos os mercados, quando falamos em estáveis, em março houve assim um drop gigante no mercado, em que as ações da Amazon passaram para 1.700, 1.600, 1.700 e neste momento já estão em 2.500 novamente. Ou seja, uma dica é sempre aproveitem quando os mercados estão em baixo para comprar e vendam quando as ações estão em cima, é o que nós costumamos dizer. Comprar quando os valores estão baixos, vender quando os valores estão elevados. E depois é seguir os mercados e ver este tipo de oscilações, como é que estas empresas se comportam e aproveitar as oportunidades. Março foi uma ótima altura porque estavam todas as empresas com valores muito baixos e então era uma forma de comprar ações de uma forma que saberiam que iam ter o retorno provavelmente a médio prazo. Algo que eu gosto muito de fazer é seguir as empresas na aplicação do telemóvel, uma vez que me permite fazer aquela monitorização mais próxima e também, claro, ler muito sobre o assunto. Uma publicação que eu gosto muito é o The Verge, é um blog sobre tecnologia e que fala sobre as maiores empresas de tecnologia do mundo, mas também sobre startups e qual é que vai ser assim a próxima big thing. Gosto muito de seguir essa publicação porque dá-nos ideias de quais é que vão ser as empresas que vão valer a pena seguir ou que um dia que tenham que façam um IPO, que vale a pena então manter debaixo do olho. Este foi o caso do DocuSign, que teve uma IPO em 2018 e como tal eu já conhecia a empresa
e pensei que seria uma boa oportunidade de investir naquela empresa. Claro, hoje em dia, tudo o que sejam serviços online ou produtos bem estabelecidos no mercado, acho que vale a pena investir, uma vez que temos a tendência de passar todos os nossos serviços ou forma de trabalhar para online, então empresas que facilitem esse tipo de comunicação, penso que vão ter um grande crescimento. Depois, outra coisa que têm que seguir é, por exemplo, se as empresas têm planos de expansão geográficos para outras partes do mundo, se têm planos de serviços que existem já em certos países, como por exemplo a Disney oferece o Disney Plus nos Estados Unidos, mas ainda não fez um rollout ao resto do mundo, será que vale a pena investir na Disney neste momento? O mesmo se passa com a Peloton, em que existe apenas em 4 países de momento, mas se vai expandir à partida o seu mercado também e os seus ganhos vão crescer também, será que vale a pena investir neste momento? E então fazer este tipo de questões para perceberem se realmente as ações são as corretas para vocês mesmos. Outra coisa, só queria deixar aqui a ideia no vídeo de hoje, é a reforma. A reforma nós na Europa descontamos para a Segurança Social, nos Estados Unidos a nossa reforma é investida também em fundos monetários e como tal existe assim uma grande diferença então na gestão de risco também da nossa reforma. Só queria dizer que se tiverem a possibilidade de suplementar a vossa reforma neste momento, existem alguns softwares de gestão da reforma em que se vocês inserirem o valor que gostariam de receber mensalmente a partir de uma certa idade, vos diz quanto é que têm que poupar hoje para terem aquele valor no futuro. Vou deixar esses links aqui também na descrição do vídeo para que possam aceder a esses recursos. Se gostaram deste vídeo e se tiverem alguma questão, alguma sugestão, peço que deixem um comentário. Se gostaram, deixem um like e não se esqueçam de subscrever ao canal. Vemo-nos no próximo vídeo.